E aí, pessoal, tudo bem? Bom demais. Difícil falar aqui depois de tanta gente bacana. Eu não vi. Quem é que me conhece aqui? Levanta a mão, por favor. Bacana demais. Bem, o Jordão fez um desafio para eu falar como é que eu faço para investir em tantas pessoas, que a gente chama de investir em gente, e como é que eu faço também para desviar das antas, né? Então, isso é um trabalho difícil aqui que eu vou ter com vocês, se eu conseguir passar o slide aqui. Me ajuda aí, Cadu. Como é que é? Deu? Vai passando? Vamos lá. Eu tenho 6 livros publicados, 3 livros na área de vendas, um livro na área de educação empreendedora, um livro chamado Smart Money, que ensina a captar dinheiro para o seu negócio, e um livro de gestão. Esse livro aqui, que é o mais novo, é um livro de gestão que ajuda as grandes empresas, médias empresas, startups, a entender a importância da gestão no seu negócio. Parte das empresas que quebram, das startups que quebram porque não fazem gestão, não se preocupam com governança, compliance e tudo mais. Então, eu criei esse livro com o Tiago, que é o meu sócio, para a gente poder ajudar essas empresas. Esse livro tem um prefácio do Jorge Paulo Lema, que é um ícone na área de gestão, e ele nos ajudou aí a pensar como as empresas precisam entender o que essas startups estão fazendo e todo mundo compreender esse mercado. Vai me ajudando. Ah, beleza. Boa. Estou com o passador do Mac. Cadê o Mac? Vai agora? Pronto. Muita gente acha que aconteceu comigo muito rápido, né? Tá, foi rápido, João. Eu só tenho 39 anos empreendendo. 39 anos onde eu comecei como office boy. Naquela época não tinha trainee, aquele computador ainda em fita cassete. E depois várias coisas aconteceram na minha vida, e quebrei 2 vezes. Então não é fácil, e não foi fácil, né, para mim, como não é fácil para nenhum de vocês. Até bem pouco tempo atrás eu estava sentado aí e de repente comecei a falar aquilo que eu faço. Uma característica do meu trabalho é falar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Nada que vocês vão ver aqui é o que eu leio e falo, né? Aquilo que eu aplico e faço. Eu sou um empreendedor que investe, não sou um investidor da Faria Lima, que tem dinheiro e vai lá, investe, não. Tudo que eu conquistei foi com recurso próprio, foi com o meu trabalho, e daí comecei a investir no empreendimento dos outros, e não mais no meu. Mas como foi que começou? Eu tinha além de muita coisa na economia tradicional, eu tive um site de ingressos. Esse site de venda de ingressos, eu pensei que eu poderia buscar recurso para esse site, pensei que eu podia buscar investimento para ele. E fui buscar investimento, primeiro aqui num fundo brasileiro, em 2007, chamado Criatec, recebi um não, um redondo não, e fui buscar um investimento num fundo americano chamado Axel, lá no Silicon Valley. Chegando lá, apresentei meu PowerPoint, que tinha basicamente 3 escritórios, 48 colaboradores, mostrava a fachada, mostrava carro plotado, tudo que diz respeito à infraestrutura, eu mostrei naquele PowerPoint. E aí os 3 analistas da banca de investimentos disseram assim, mas qual é teu CAC? Eu, hein? Teu churn, teu não sei o quê, um bocado de sopa de letrinha que eu não sabia bolhufa do que se tratava, eu não sabia, na verdade, nem o que era startup. A partir daquele momento, eu entendi que eu precisava ter algo a mais para me transformar numa startup, que é basicamente essas coisas. Olha, eu tinha gorduras estruturais, eu estava no capital tangível e não no intangível, que é o intelectual. Então, a partir daí, eu recebi uma mentoria, como o Mark bem colocou aqui, o cara falou assim, por que você não presta serviço para os seus concorrentes? Eu, como assim? Por que você não se transforma numa plataforma de e-commerce, já que o teu sistema é a melhor coisa que tu tem, e aí você não teria custo de aquisição de clientes, você não teria mais nada, você sairia do B2C. De verdade, meu inglês é meio Joé Santana. Então, em inglês eles falando isso, eu tive que adaptar, e foi aí que eu entrei e desenvolvi a plataforma SDI, que foi uma plataforma de ingresso B2B, e comecei a fazer software como serviço, e entendi o que era ser a partir daquele momento, o que era a oportunidade que eu tinha de virar investidor anjo. Por quê? Porque um dos caras que estavam na banca, o Andy, me ensinou a investir. Teve uma oportunidade, apareceu, nós fizemos algo juntos, e de lá não parei mais. De 2008 até 2014, eu tinha acumulado 40 negócios na física, investindo no sonho dos outros, até o ano passado, todo ano, eu sou finalista como melhor investidor anjo do ano. Por quê? Porque essa votação é dos empreendedores, e não só dos investidores. Mas o que eu faço? Eu faço basicamente o apoio àquelas startups, porque eu sou um empreendedor também, fui a vida toda. Então eu sei o que pensa, sei o sofrimento, a dor de um cara que está precisando de recurso. Mas, gente, o que é uma startup? Quem sabe o que é uma startup aqui? Levanta a mão. Ah, muito bem, bastante gente. Mas uma startup é isso aqui, ó. É um modelo de negócio diferenciado, que tem alguma diferença em relação a qualquer tipo de empresa, que usa basicamente uma base tecnológica,
tem um negócio escalável. O que é escalável? Definitivamente não tem nada a ver com escalonável. Escalável é que cresce faturamento, mas não cresce infraestrutura proporcional. Ou seja, a despesa não cresce conforme a sua receita. Isso é ser startup. E as condições total de incerteza. Se você tiver certeza do que você está fazendo, você não é uma startup, você é uma empresa. E aí você olha todas essas empresas, e essas empresas famosas, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que você tem uma startup no seu celular aí. Você tem uma startup. Quem aqui tem o Waze no celular? Pois foi uma startup. Então, essas empresas, cada uma delas tem um modelo de negócio diferente e que tem uma coisa para vocês pensarem. Se você for olhar, por exemplo, a Gympass, você paga uma academia, mas usa uma mensalidade, mas você usa em qualquer academia do lugar do mundo. Mas, João, tá bom, isso a tecnologia permite. Mas e a gestão por trás disso? Como é que você faz o split de pagamento de tudo isso? Então, não é somente ter uma ideia e botar no ar, você tem que controlar, estruturar aquela ideia, fazer todo o processo. E as startups, para mim, nesse momento que a gente está vivendo hoje, no momento desse epicentro, desse rebelice, né, que é maravilhosa essa ideia, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que startup é inevitável. Por quê? Ou você vai usar o serviço de uma startup, ou você vai investir em uma startup, ou você vai criar uma startup. Não tem mais outra forma no mercado. Você tem uma padaria, você pode transformar uma parte daquele modelo da padaria num modelo recorrente de assinatura de pão, por exemplo, e fazer um spin-off daquilo e se transformar numa startup. Então, não existe outra forma a não ser você entender que tudo isso funciona. E, João, e qual é a diferença entre uma startup e uma empresa tradicional? A diferença é essa aqui, ó. Uma startup o tempo todo está captando investimento. Uma startup, ela reinveste tudo que ganha. E ela não paga os dividendos aos seus sócios. Uma empresa tradicional paga dividendos? Paga. Uma startup não paga. A partir do momento que você começar a receber dividendos, você deixa de ser uma startup. Isso quer dizer que quando aquelas empresas chegam no IPO, 10 anos depois, em tese, elas deixam de ser uma startup. Então, os negócios efetivamente mudaram completamente dentro dessa lógica e dessa analogia que eu trago para vocês. E aí vem o investimento desse processo. E o que é o tal do investimento anjo? Investimento, dinheiro. Anjo, fazer o bem. Smart money, dinheiro inteligente. E aí, meus amigos, esse processo todo diz respeito a que você pode ajudar o empreendedor muito mais do que dinheiro. Ajudar o empreendedor com apoio, com network, com mentoria e com muito mais. E, João, por que então, já que é tanto risco investir em startup, que a grande maioria das startups morre no Vale da Morte, morre nos 2 anos, por que você investe? Por isso aqui. Porque o capital intelectual, hoje em dia, tem muito mais valor do que o capital tangível. Mesa, cadeira, infraestrutura, carro, prédio. Isso aqui é prédio, tijolo. Isso aqui não tem um valor que tem uma empresa que escala, uma empresa que pode ser milionária, que pode estar em fundraising. E por isso a gente aloca tanto recurso nesse negócio. E o que mais? Todas as empresas tradicionais que eu conheço, todas as grandes empresas, de alguma forma se relacionam com essas chamadas startups. Você olha Vale do Rio Doce, Petrobras, todos os bancos, todo mundo de alguma forma se relaciona. E isso aí gera o quê? Uma oportunidade. Claro que tem altos riscos, mas pode trazer ótimos retornos se você investir corretamente. E aí, se você for olhar a escada de investimento, como é que funciona esse negócio de investimento? Quanto menos dinheiro e mais dinheiro num processo de tempo de 10 anos. O Uber, ele demorou 9 anos para fazer a oferta pública dele, chamado IPO. Mas você começa com o seu próprio bolso. E no começo, você pede 30 mil reais e o cara te pede 30% da tua empresa. No processo de investimento anjo para cima, isso não funciona. Você é pouco equity. Para vocês terem ideia, nós temos 535 investimentos na Bossa Nova. A média é de 7% de equity geral. Então, não tem esse negócio de 50% da tua empresa. Quem pede 50%, 40% quer ser sócio e não investidor. E para vocês entenderem que não tem negócio mais rentável no mercado do que renda variável, do que você investir em negócios. E aí, a diferença de uma empresa com ações para uma startup é nenhuma. A diferença básica é que uma está no começo e a outra está no fim. O que eu quero dizer para você, se você abre o aplicativo da Rico, da XP, seja lá qual for, você vê lá uma empresa, amanhã aquilo ali pode ser uma startup. Então, não diga que esse negócio de startup não roda. É renda variável. Então, se você consegue investir no começo, você pode ganhar muito mais, porque amanhã ela vai ser uma grande empresa, e você investiu no começo, e vai se dar muito bem, porque ela cresceu. Vai morrer, muitas vão morrer no meio do caminho? Sim, muitas vão morrer. Mas o que importa se você diversificar a sua carteira, você ter pelo menos 10 empresas no portfólio? E como é que se faz investimento?
tem vários modelos. Claro que no Brasil ainda não temos um modelo oficial registrado CVM, a não ser o crowdfunding. Mas nós temos, por exemplo, investimento em fundos, nós temos um FIP, um fundo privado de investimento, que não pode ser público, eu não posso oferecer para vocês. Mas existe muito grupo de investidores. Por exemplo, todos vocês aqui do Epicentro montam um fundo, cada um dá R$100, monta um fundo para investir em startup. Isso é possível. Então, tem várias formas de se fazer negócios hoje com startup, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. E em 2014 nasceu a Bossa Nova. Em 2015, eu me juntei com um sócio chamado Pierre Sherman, da família Sherman, do barco, do veleiro, e de lá para cá a gente vem investindo em série, em muitas empresas. Fizemos 13 saídas e temos 40 prejuízos, perdemos 40 empresas. Perdemos por vários motivos. Um que o cara levou o dinheiro embora, o outro que quebrou, o outro, enfim, vários motivos, mas só 40 das 535 investimentos. É muito pouco. Dizem que você perde 50% do seu portfólio. A gente não perdeu em 4 anos isso, perdemos muito menos. Em contrapartida, nós temos 13 saídas. E o processo de um investimento, uma jornada, ele é aqui, ó, ele é como se fosse esse traço. Esse traço é sinuoso. Quando você chega no mercado, você começa com uma audácia. Todo empreendedor é audacioso. E aí você vai, recebe investimento ou faz bootstrapping, anda com o próprio sapato. Aí você desce nesse loop até encontrar o que a gente chama de PMF. Enquanto você não encontrar o PMF, você vai ficar rodando naquele loop. E muitas empresas de 5 anos, 6 anos, que são startups, estão ali rodando e não conseguem sair para atração e mais audácia e fazer a série A, série B, série C, série D. E por que não consegue? Porque não encontrou um negócio chamado Product Market Fit. Anotem isso, por favor, e olhem no Google o que significa, não vai dar tempo. Quando eu encontro um investidor, um empreendedor, eu faço 10 perguntas para ele. 10 perguntas. E essas são as 10 perguntas que eu faço. Então, anotem isso, ou bate uma foto, ou olha no meu Instagram, que são 10 perguntas que todo investidor profissional faz quando encontra um empreendedor, quando encontra um negócio para investir. Agora, é claro que tem empreendedor que tem tudo na ponta da língua, é um expert em argumento, mas um fracasso como exemplo. Isso é normal. Hã? Volta. Vai. Eu tenho tempo aqui. Bora, gente. Já? Posso ir, sim ou não? Então levanta o foda aí, por favor, né? Aê! Bom, gente, mas não adianta você ter a resposta na ponta da língua se você, um ótimo argumento, mas se você for um fracasso como exemplo. As coisas, tem empreendedor que faz besteira aqui, ele pode errar, ele só não pode cometer o mesmo erro de sempre, e ele não pode enganar o mercado, ele não pode se achar o mais esperto que todo mundo. Então, muito cuidado com isso, porque eu vejo muita gente com esse problema no mercado. E outro problema que eu vejo é o cara com uma ideia no PowerPoint, no papel, na cabeça, mas ele não consegue fazer um Excel, e ele não consegue fazer um protótipo para colocar aquele projeto no ar. Então, ideia não vale nada. E a gente não investe em ideia, a gente não investe em PowerPoint. Não é por nada. Ah, João, quando você investiu lá naquela empresa, você investiu no PowerPoint. Isso lá atrás. O meu processo é de aprendizado. Hoje eu estou muito mais consciente do que eu estou fazendo. E a métrica é o seguinte: errar menos, acertar mais. Óbvio, é simples o que a gente está fazendo hoje em dia. E, pessoal, João, então qual é a tese? Como é que você investe? A gente investe assim, ó, empresas, todo investidor profissional tem uma tese. Se você está buscando um investidor, procure pela tese. Se é uma startup de saúde, procure investidor de saúde. De varejo, procure investidor de varejo. Não adianta ficar procurando aleatoriamente. Então, a nossa tese é essa, e a gente tem algumas preferências de investimento, que são essas aqui. A gente prefere negócios que têm um nicho específico. Nicho, um mercado pequeno, não. Um nicho que você possa fazer um marketing mais direcionado. E aí, dá um exemplo de uma empresa. Podia trazer várias, mas trouxe uma. A HandTalk, que é mãos que falam, Libras. Você fala para o aplicativo, ele automaticamente faz língua de sinais. Essa é uma startup que tem uma causa muito importante e que esse boneco traduz tudo que escreve em texto para a língua de sinais do site da Magazine Luiza, por exemplo, o site da Azul, de bancos, etc, etc. Esse é um tipo de startup que a gente investe. Agora, tem uma, para não trazer só duas, que o Jordão, semana passada, me ofereceu $5 milhões nela e eu não vendi. Eu vou mostrar para vocês por que eu não vendi para o Jordão. Ela é uma startup que bate foto e vocês vão ver a startup, olha. Ela bate foto e duplica. Por isso é que eu não vendi para ele, concorda? Essa eu não posso vender de jeito nenhum. Valeu.
Só os visionários conseguem enxergar além do óbvio. Tem muita gente que, isso eu já sei, isso é óbvio, mas aquele cara que consegue enxergar para frente é o cara que se dá bem. A gente precisa buscar conhecimento complementar, o que vocês estão fazendo aqui num domingo de tarde. Além da informação todo mundo tem, conhecimento é aquele que aplica aquilo que você está observando. Não adianta nada você ler 15 livros, mas se você não botar em prática, você não vai fazer nada. E aí, meus amigos, pergunto para vocês, nesse final de Epicentro, vocês já viram 30, 40 palestras, eu pergunto para vocês, depois de toda essa experiência, qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? Podem me dizer? Tempo? Vai lá, tempo? Retorno? Pessoas? Hã? Tesão? A moeda mais valiosa é a atenção. Não tenho dúvida disso. Se você tem atenção, você tem as pessoas, você tem tudo. Então, busque a atenção de quem você quer falar. Se encontrar um investidor, procure falar para ele qual é o problema que você resolve e qual é a solução que você tem. Se despertou nele a atenção, já era, ele continua com você. Nós apostamos no jockey e não no cavalo. Por que isso? Porque nós investimos em pessoas. Na corrida de cavalo, você aposta no cavalo. No nosso caso, o cavalo pode ser mais ou menos. O jockey não pode ser mais ou menos, que são os empreendedores e seus projetos. Eu já vi empreendedor sensacional com um projeto mais ou menos foi. Um projeto sensacional com um empreendedor mais ou menos nesse estágio não vai. Então, meus amigos, nós efetivamente investimos em gente. Imagina quantas pessoas estão se relacionando com a gente na Rede Bossa. A Mackenzie trabalhou com a gente no começo, sabe disso. A gente gosta de pessoas e eu digo sempre que investir em gente é fácil. O difícil mesmo é desviar das antas. O que importa é resultado. Eu sou um cara que já tive vários problemas, já tive que lutar contra muita gente, fiz tudo sozinho na vida. Mas só uma coisa que me ajudou nesse processo foi entender que argumento não vale nada. Não adianta você tentar convencer o outro. O que importa é você gerar resultado naquilo que você acredita. E o resultado vai gritar por você, você não precisa falar nada. Agora, um macete são os pequenos resultados. Tem gente que bota com uma meta gigante, né? Eu quero atingir aquilo. Não. Trabalhe seus pequenos resultados, que você vai ver que você vai conseguir conquistar muita coisa. E já que se falou de mentor aqui, eu quero dizer para vocês que mentoria é importante sim. Foi importante para mim lá atrás, quando eu virei B2B, e o Mac falou muito sobre isso. Então eu digo, se você não sabe voar, cole quem sabe, que você vai longe, ou seja, procure um mentor, que é uma coisa muito importante na sua vida. E aí, pessoal, para encerrar aqui, a pergunta, Jordão, que me fazem o tempo todo, de todas essas empresas que você investiu, nesses últimos 11 anos que eu faço a mesma coisa, qual é a sua melhor empresa? Qual foi? A minha melhor empresa, meus amigos, eu vou responder para vocês baseado numa palavra mágica chamada educação. A educação de empreendedor, o relacionamento com o empreendedor, o convívio e a química que isso gera, essa oportunidade de estar próximo de tanta gente, aprendendo tanto, me ensinou uma coisa, que eu precisava educá-los. E nesse sentido, eu quero dizer para vocês que a minha melhor startup são meus filhos. Processo de educação dos meus filhos. E vou dizer por quê. A Maria, com 9 anos de idade, agora ela tem 15, com 9 anos de idade ela começou a vender churros, brigadeiros, mas isso não é normal, todo mundo faz e tal, mas não é normal na escola mais tradicional da cidade. Não é normal meus amigos chegarem para mim, está passando fome, sua filha fica vendendo coisa. Mas sabe por que ela vende? Porque ela é uma empreendedora por necessidade, quando ela precisa, ela vende. Eu nunca dei mesada para minha filha. Ela não sabe o que é presente do pai. E o pai é ruim? Não, porque ela está buscando o que ela precisa. Eu não quero deixar meus filhos numa redoma de vidro e super protegê-los, sabe por quê? Porque a vida é foda, como dizem aqui todo mundo. A vida bate pra caramba. Então, se você super protege no começo, quando ele tiver adulto, ele vai ser um adulto desprotegido. Adulto cheio de problema, porque não vai saber resolver. Você não vai estar lá para ajudar. E é isso que eu acredito. Ah, João, você é ruim porque você não dá mesada, você não dá nada aos seus filhos, você tem dinheiro? Tenho, mas não dou. Eu digo que eu vou gastar tudo em vida. A herança tem que ser suficiente para não deixar o filho acomodado, achando que vai ter aquilo garantido. Apartamento, casa, carro. Isso não vale nada. Dê ao seu filho aquilo que você não conseguiu fazer na sua vida, que é inteligência, conhecimento. E o Theo, por exemplo, hoje ele tem 20 anos, mas quando ele tinha 15 anos, eu digo, sabe aquele site de ingresso, show de ingresso? Eu digo, Theo, é para você, toca aí, eu estou fazendo investimento. Sabe o que ele disse? Não quero o seu site. Eu quero fazer um concorrente. E fez. Maceió Peça. Como é que você lida com isso? Um filho dentro de casa, concorrente seu? Bem, pessoal,
não é fácil, mas ele vendeu essa empresa depois. Hoje ele tem uma agência de DJ grande, vários DJs famosos. Mais ou menos ele faz o que eu faço com startups. E o meu do meio, esse menino, que aos 13 anos, resolveu fazer uma lista de material escolar online, o Davizinho. E o Davizinho, cara, ele, com 3 anos, começou a me dar muito trabalho, porque as pessoas diziam que era marketing, que isso era mentira, porque como é que um moleque com essa idade vai fazer isso? Quando que, na verdade, ele provou com resultado. 18 anos, vendeu a empresa dele para o concorrente, agora, em junho, e provou que ele consegue, que um moleque de 13 anos consegue sim fazer alguma coisa e ser gente. Ele mora nos Estados Unidos, foi para lá em escola pública. Eu tinha uma escola do condomínio, não botei no condomínio, botei na escola pública para ele se virar, para ele se lascar, para ele aprender. Para mim, se ele estiver aqui, eu empurro. Ó. Vai, moleque, se vira. Se vira. E por isso ele é danado, porque ele se virou. Quem conhece sabe. E aí, pessoal, ele foi buscar dinheiro no Shark Tank, recebeu outro não. Eu comemorava, uhul, e a mãe chorava, mas tudo bem, porque tem que ser fácil para ele. Por que eu vou investir nele? Por que tem que ser fácil para ele? Tem que ser difícil para ele. Porque não é fácil para nenhum de nós aqui nessa sala. Por que vai ser fácil para ele? Porque eu sou João? Porque eu invisto? Não. É mais difícil ainda. E ele tem que se provar todo dia. Ele diz, pai, você fica me provando todo dia. Não, eu te desafio a ser um incomodado e um insatisfeito. Porque só o cara incomodado e satisfeito que consegue mudar as coisas, que consegue ser foda. Quem é incomodado não faz nada. É isso. E para ser muito justo aqui, aquela menina que está ali, chama Cris, a minha esposa, e foi ela que deu a educação, foi ela que deu os sims, e a gente precisa na vida equilibrar as coisas. Então, a minha mulher Cris, foi ela que fez. E o nosso maior orgulho, terminando aqui, é dizer para vocês que uma vez por ano a gente viaja junto, nós temos um fundo de investimento dentro de casa, 10% do que cada um ganha, porque todos 3 ganham dinheiro, vai para esse fundo e a gente viaja juntos. Esse ano a gente ia para a China, fomos para o Oriente, né? Só que juntamos dinheiro, fizemos a viagem, só que a minha filha Maria fez 15 anos, ela tinha direito à festa dela. A minha mulher disse, eu vou dar a festa dela, foi aquelas festas caras. A minha filha virou para mim, Jordão, e disse assim, pai, eu não quero a festa, eu quero bancar a nossa viagem do Japão. E ela bancou a viagem do Japão. E sabe o que aconteceu mais? Quando ela estava lá, os meninos perturbavam ela, sabe o que ela dizia? Cala a boca aí que foi eu que paguei. Valeu, pessoal, obrigado. Lindo! Kepler!